Então, meu malvado favorito é a elaboração. Ali fica melhor, né? Ah, tá. Ótimo. A elaboração, então, das imagens. Quando o ilustrador, né, vai fazer o livro ou vai desenhar, ele primeiro pensa na história, pensando no personagem, como ele é psicologicamente, para depois criar a imagem que possa transmitir esse lado psicológico do personagem. Então, na construção a gente vê o Gru, um vilão com roupas escuras, pretas, tons de cinza, com olheira, careca, sem pescoço, narigudo, uma postura corcunda. Então, isso é o que o desenhista pensou que poderia retratar melhor como o grupo poderia interagir com o filme. Depois, então, a gente pode ver ali a Edith, Margot e Agnes. As três meninas, cada uma tem uma cor do cabelo. Uma é loira, que está com o chapeuzinho, ela é loira, dá para aparecer um pouquinho do cabelo em outras imagens que a gente pode ver melhor. Ela é loira, a outra tem o cabelo castanho escuro e a outra cabelo preto. Então, isso provavelmente, né, e elas têm a fisionomia também diferente uma das outras. Então, provavelmente elas não são filhas dos mesmos pais biológicos, né? Então, senão talvez o ilustrador tivesse feito mais parecidas, né? E elas também têm as idades também um pouco diferentes, mas próximas entre elas. E tem um temperamento característico psicológico diferente de cada uma delas. Os Minions, eles são umas espécies de monstrinhos fofos. E foi muito engraçado ontem, quero fazer um parênteses, eu tenho um filho que vai fazer 9 anos também, agora esse ano, e eu tava montando a lâmina e ele dizia assim pra mim: mãe, eu posso ir lá apresentar contigo amanhã? E eu disse assim pra ele: ai, Thiago, acho que não vai dar, mas tu me ajuda aqui. E aí quando eu disse, agora eu vou dizer como é que são os Minions, e ele disse: espécie de monstrinhos fofos. Então, todos do mesmo formato, eles usam um macacão azul, como se fosse um tipo de um uniforme, a gente pode dizer assim, né? Como se eles fossem até mesmo uns soldados do próprio Gru, né? Uma equipe de trabalho, todos uniformizados, né? Os seus olhos e os cabelos variam e volta e meia se caracterizam com acessórios, para dar uma ideia mais lúdica, né? De brincadeira, de infância. Então tem a coisa da fantasia, porque na verdade quando tu olha os Minions, tu vê que eles estão fantasiados, eles não usam a roupa deles é um macacão azul, mas eles se fantasiam de acordo com a personalidade que eles querem ter naquele momento. O vilão, o Vetor, né, ele é jovem, ele usa uma roupa que parece um pijama, que é até verbalizado pela Agnes, né, um pijama laranja. Ele é meio nerd e usa uns óculos quadrados. Então aqui a gente tem a imagem dele e a gente pode ver assim a casa do Vetor. Ela é uma espécie de fortaleza. Ela é clara, ela é moderna, clean, muito protegida. As cores são claras, azuis, cinzas, metálicos, o que dá uma sensação de um vilão moderno e o contraste com o Gru. O chão é de vidro e tem um aquário com tubarão. Então ele tem umas coisas mais exóticas também dentro da casa dele. Não que o Gru não tenha, né? Mas ele tem isso como uma coisa de defesa. A casa do Gru. Ela é escura, ela é sombria, perigosa, com armas e coisas assustadoras, cheias de pontas. Ela tem uma decoração um tanto sinistra. A cama das meninas é no formato de bomba e a casa, de modo geral, ela é inóspita. Então a gente pode ver toda a decoração, né? Eles são muito as roupas. Então, assim, algumas observações que eu apontei. As três meninas, elas são adotadas já grandinhas e não bebês, né? Como na maioria dos livros infantis que abordam o tema da adoção. A adoção geralmente aparece quando eles são bebês nos livros, né? E por serem maiores, elas possuem a consciência do que é a adoção, antes mesmo de ser adotadas. Um exemplo é quando a Agnes reza, ela diz: ai, papai do céu, me abençoe
para que eu possa ser adotada. Então elas têm essa consciência, que geralmente nos livros de literatura infantil, né, com essa temática, os contemporâneos, né, não vou me referir aos clássicos agora, mas eles não têm essa noção, porque sempre é o bebê, né? E nem em nenhum momento as famílias biológicas de Agnes, Margot e Edith aparecem nas imagens. Nem há referências a elas no roteiro. Não se falou então da família de nenhuma delas antes. Dificilmente aparece na literatura infantil contemporânea, com a temática de adoção, referências a imagens das famílias biológicas das crianças adotadas. Isso geralmente não aparece. O lar para adoção, onde vivem as meninas no início do filme, aparece como um lugar de certa forma ruim. Eles têm até aquela caixa da vergonha, né, que acaba sendo até uma humilhação para a criança estar ali. Então eles colocam esse lar de adoção como um lugar horrível. E antes disso, antes desse lar, não se sabe nada da família, nem do passado, das meninas, de onde viviam, não se sabe nada. Então na literatura infantil também geralmente não aparece. E é o hospital, que é o local onde, após o nascimento, os pais adotivos encontram as crianças pela primeira vez, né? Geralmente até quem leva é um funcionário do hospital, algo assim. Nunca aparece a mãe, né, biológica. O motivo da adoção, primeiro, o motivo da adoção do Gru do Gru adotar as meninas é por interesse, para que eles possam entrar na casa do vetor, né? E nos livros de literatura não aparece os motivos da adoção, assim, vários motivos não aparecem. O motivo que aparece mais frequente é a infertilidade feminina, que a mulher não pode, ela não consegue gerar a criança na sua barriga, então ela precisa de outra mulher para gerar a criança na barriga. Geralmente é isso, nunca é aplicado para infertilidade masculina, não, é sempre a impossibilidade da mulher. Eu desconheço algum que seja um pouco diferente. Quando as meninas se sentem integrantes da família do Gru, elas acrescentam uma árvore genealógica na parede da casa, os desenhos dela. Nesses momentos elas estão legitimando, através dos seus retratos, seus autorretratos, né, a sua presença como membro da família. O termo adoção é usado no filme e pouco usado na literatura infantil contemporânea com esse tema. As meninas cativam o Gru, conquistam seu amor e ele se transforma numa pessoa boa. Os vínculos se consolidam e um final feliz. E na literatura infantil, as histórias terminam com os finais felizes, mostrando o amor entre a família. Sempre acaba assim nos livros para as crianças. Assim, até que eu digo nessa faixa etária para criança pequena, né? Não para leitor fluente ainda, né? Então, assim, aí eu fiz algumas análises da literatura mesmo infantil, na parte da adoção. Muitos livros de literatura infantil com a temática adoção revelam que as histórias possuem a mesma estrutura básica. Atmosfera idealizada de afetividade, aceitação e ausência de conflitos. A gente não vê ausência de conflitos e todo mundo aceita, né? Então, os avós aceitam a adoção, os irmãos aceitam, nunca acontece algum conflito de não gostar, né, da criança ou não aceitar de alguma forma. A revelação da adoção à criança é o momento mais angustiante para a maioria dos pais adotivos. A literatura com a temática da adoção reveste-se de um valor inestimável, pois nos reporta para o exato momento da revelação. Muitos pais lançam mão da literatura infantil para introduzir a revelação aos seus filhos, apoiando-se em histórias caracterizadas pela brevidade e simplicidade. Muitos desses livros possuem a intencionalidade de facilitar a tarefa de contar a verdade à criança,
principalmente os escritores, os escritos por pais adotivos. No entanto, cumprem também a função de aliviar as preocupações dos pais e mães sobre qual a melhor maneira de fazer isso. Só que a gente tem que estar atento a algumas coisas, né, antes da gente pegar esses livros e já sair lendo para criança, né? Então, o que eu selecionei aqui, que coisas a gente deveria ter uma atenção maior na hora que vai procurar um livro desses, né, para fazer uma leitura para criança. Então, a gente deve pensar primeiro, qual o colorido que é dado à adoção dentro dessa história? Que moral é retirada dessa história? Qual o motivo apresentado para a adoção? Qual é a referência da família biológica, se é que ela é feita nesse livro? Procurando se colocar no lugar da criança de 3 ou 5 anos, qual seria a nossa visão da adoção? Então a gente também tem que se colocar no lugar da criança, pensar no entorno, né, que essa criança vive, para ver se também tem alguma identificação. Ó, será que as histórias são compreensíveis e capazes de gerar identificação? Então é importante que a criança possa se identificar também, né, nessa história como um todo, né? Se já tem alguma parte que já não identifica muito com a vivência da família, então dá uma olhadinha no outro livro, né? Até tu encontrar algum que se adeque mais. Que perguntas ou inquietações essas histórias podem motivar? Então tu já tem que estar pensando nisso antes de ler para a criança, né? Então tu já tem que se perguntar antes para tu prever até que tipo de resposta tu vai dar caso ela pergunte alguma coisa, né? Tu já tem uma coisa mais assim para falar. Elas retratam algum tipo de conflito vivido por qualquer das partes envolvidas na adoção. Até que ponto essas publicações respondem ao imaginário das crianças? Ou não? Algumas são apenas feitas pelos pais adotivos, como também feitas para pais adotivos. Então a gente tem que pensar até que ponto essa literatura ela vai ajudar a criança, ou até que ponto ela está sendo lida só para aliviar a preocupação do pai de como contar. Então também tem que se pensar nisso. Então, analisando alguns livros infantis contemporâneos com a temática da adoção, pode-se constatar que muitos deles obedecem à mesma estrutura. O modelo de família ideal em evidência. A família nuclear formada por um casal heterossexual, com exceção do livro Olivia Tem Dois Papais, que aí não, né? Aí são 2 papais ali, até eu coloquei a imagenzinha da Olivia. A filiação aparece como complementar à relação conjugal, pois sem ela não há propriamente uma família. Muitos livros até colocam atrás, né, quando a gente vai ler ali o resumo, que diz assim, você vai conhecer também o nascimento da fulaninha, né, do bebê, e também não só o nascimento do bebê, mas o nascimento de uma família, sem contar que o casal também é uma família, né? Então, mas nessas histórias geralmente aparece como uma complementação, que para tu poder ser feliz, para tu poder ter a tua família, para ser família tem que ter um filho. Então isso aparece direto. O motivo que leva os casais a adotarem é exclusivamente a impossibilidade de gerar uma criança. Geralmente, a infertilidade é acreditada abertamente às mulheres. Exemplo, no livro Conta de Novo que você não podia ter um neném na sua barriga e por causa disso eu saí da barriga de outra moça. Isso é no livro Conta de Novo, a história da noite em que nasci. Depois, em outro livro tem: há mulheres que podem ter filhos na barriga, mas outras não. No livro Por que não nasci da sua barriga?